Olá, o tema da aula de hoje é estoicismo. É uma das correntes da filosofia helenística. Só para relembrar, a filosofia helenística, ela se baseia muito a partir da tomada de Alexandre o Grande das polis gregas. A partir do momento que Alexandre Grande impõe o seu império e domina essas terras, passa a não existir mais as polis gregas, ou seja, da forma que existiam. Essas polis gregas, elas passam a ser dominadas. Então agora a gente tem aí o Império Macedônico e as liberdades políticas, elas não existem mais. Logo, começa a existir uma nova forma de filosofia, uma filosofia mais subjetiva, mais intimista e que a gente pode chamar, como chamamos hoje, de filosofia de vida. A filosofia de vida dos estoicos é uma das mais interessantes da corrente. Os estoicos, para você ter uma ideia, eles entendem que o mundo é baseado na natureza, na physis, e que essa physis, ela tem como logos, como organizador, tudo que existe dentro da natureza. Ou seja, existe uma inteligência em tudo que existe no cosmo, em tudo que podemos entender como physis, inclusive no homem, inclusive no ser humano. E todas essas coisas dentro da natureza, elas devem viver de acordo com a sua própria natureza. Deve desenvolver a sua natureza. No caso do homem, qual que é a maior natureza do homem? Com o que o homem deve se guiar? Principalmente com a sua razão. Sendo os homens seres racionais, né, os seres humanos racionais, eles têm um logos. E esse logos, ele não é separado de toda a natureza. Esse logos, ele está junto com o todo, com a natureza do todo. Então você, como parte desse todo, deve desenvolver esse logos de forma natural, de forma obediente a essa sua natureza, ok? Uma palavra que dá para se entender perfeitamente o estoicismo é a palavra resiliência. Aí a gente entra aí no campo da ética, né? Mais direcionado. A palavra resiliência a gente pode entender como volta ao equilíbrio. Vamos supor que você, durante a sua vida, vai passar por várias dificuldades, por vários entraves, por várias coisas boas e também por várias situações difíceis, complicadas de se resolver. Então, esse tipo de coisa faz com que a gente fique perturbado, a gente perturba a nossa alma. Então, o que ensina o estoico? Volte para o seu estado de equilíbrio, volte para o seu estado de resiliência. Ou seja, se você consegue solucionar o problema a qual foi colocado à sua frente, você resolve, está em suas mãos, você pode fazer. Agora, não se preocupe, não se perturbe com coisas que você não pode resolver. Exemplo, estamos vivendo agora uma época de pandemia. Esta pandemia, por mais que as pessoas comuns tentam resolver, elas não vão conseguir. Então, qual que é a melhor coisa? Não ficar colocando tanto a cabeça nesse tipo de assunto, não ficar pensando tanto nisso. Você não vai conseguir resolver. Então, viva a sua vida da melhor forma possível, entendendo que isso faz parte da natureza, que isso está aí, que isso se apresenta a você. E como a natureza, o cosmo é todo organizado e tem uma razão, tem um logos, tem uma inteligência que é comum, então essas coisas estão acontecendo não é para perturbar a sua alma. Aí você deve buscar um estado que os estoicos e todas as correntes da filosofia helenística chama de ataraxia. O que é a ataraxia? A ataraxia é a imperturbabilidade da alma, ou seja, não vamos nos perturbar. Não conseguimos resolver esse problema? Então,
a melhor solução é não ficar pensando demais, não ficar se atormentando, não ficar noites sem dormir por conta disso. É continuar a sua vida, é viver com resignação, ou seja, viver com aceitação, aceitar as coisas da maneira que elas são apresentadas a você, desde que você não possa resolvê-las, desde que a sua capacidade esteja aquém dessa resolução. A importância da Physis. A Physis ela tem importância em todos os momentos, porque quando a gente fala no estoico, ele vai entender que existe uma razão imanente, não uma razão transcendental. Quando a gente diz razão transcendental, a gente deve entender que é algo que transcende a esse plano físico, não está no plano físico. Existe uma inteligência, existe uma razão superior, que nós cristãos chamamos de Deus. Já a razão imanente está em tudo dentro da natureza. É uma inteligência cósmica que guia a natureza, sendo o homem pertencente a essa natureza. Uma outra coisa que os estoicos ensinam, também como os epicuristas, é não temer a morte. A morte é algo também que não podemos solucionar. Então, por que vamos nos perturbar? Por que vamos trazer essa inquietude para o espírito? Devemos buscar a ataraxia, a paz de espírito. Então, devemos ficar longe dessas questões de nos preocuparmos com questões que não podemos resolver, como é o caso da morte. Filósofos importantes. O fundador foi Zenão de Sítio, mas nós temos também Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Então percebam que dentro do estoicismo a gente tem de escravo a imperador. Tem o caso do Epiteto, que era um escravo, que era filósofo do estoicismo, e temos também Marco Aurélio, um imperador romano. Então percebam que em relação a classes sociais, esta filosofia ela é bem dissolvida. A felicidade. A felicidade é algo que deve ser buscado dentro das filosofias helenísticas. Não é diferente no estoicismo. Embora quando a gente fala de aceitação da vida, de resignação, de aceitar tudo aquilo que se coloca para nós, porque a natureza tem uma inteligência própria, mesmo assim, qual que é o objetivo dessa aceitação? Qual que é o objetivo dessa resignação e dessa volta ao equilíbrio, dessa resiliência? É a felicidade, é você buscar a paz de espírito, é você tentar ficar bem com você mesmo, tá? Ficando bem com você mesmo, você como parte desse cosmo, como parte desse todo, você fornece ao todo também um bem-estar. A árvore. Eu gosto muito da metáfora da árvore. Imaginem uma árvore onde a raiz é a física. O que é a física? A física é a natureza. Ou seja, todos nós, tudo que existe no cosmos tem uma raiz. Qual que é essa raiz? É a natureza. Na parte do tronco, a gente vai ter o logos. O que é o logos? O logos é a inteligência que rege todas essas coisas. Dizendo que, frisando que é importante, o homem tem uma inteligência, tem uma razão. Então, essa razão, ela faz parte do logos? Faz, mas você, como parte desse todo, como parte desse cosmo, você deve utilizar essa razão da forma correta, porque todas as coisas da natureza seguem o seu caminho. Exemplo, uma planta. Uma planta, ela tem o segmento correto da sua natureza, ela não fica se desviando. O homem também deve agir com a sua razão, com o seu logos, da mesma forma, seguindo o seu caminho, usando a sua racionalidade para o bem, usando a sua racionalidade para a felicidade, para a não perturbação da alma. No topo, né, na copa da árvore, a gente tem a ética. O que é a ética? É como devo conduzir a minha vida. Essa ética, né, de condução de vida, ela deve ser baseada nesse meu logos, nessa minha inteligência. Então, devo usar minha inteligência
para me dar melhor na vida. Diferente da visão que algumas pessoas têm hoje. Egoísta, né? Me dar melhor. Egoisticamente, não. Devo seguir a minha natureza, me dar bem na vida no sentido de seguir essa natureza, e essa natureza ela vai expandir esse bem para todos. Então a ética é algo muito importante, ética de vida, condutas de vida, o que eu devo fazer, o que é correto fazer, né? Não se esquecendo que uma das coisas aí mais importante é você perceber, né, para a sua paz de espírito, que você não pode ficar se perturbando com coisas que você não consegue resolver. Então, siga a sua vida, faça as suas coisas certas, aceite, né? Tome uma atitude de aceitação daquilo que você não pode mudar. Então, tudo isso faz parte dos conceitos éticos, de você seguir um direcionamento da sua racionalidade, porque a sua racionalidade, ela está inserida nessa imanência, nessa razão, nessa inteligência do cosmos, tá? Lembra que eu falei que não é uma razão transcendental? Não está fora de nós. Nós estamos em tudo. Na visão estoica, nós estamos em tudo, ok? Harmonia do Logos, princípio organizador. Esse Logos, vocês devem entender como um princípio que organiza tudo. É uma inteligência, tá? Quando a gente fala Logos, né, tem um significado aí de palavra. Então, é a palavra que ordena. A gente pode entender Logos como Deus, a gente pode entender Logos como inteligência. Então, o Logos, dentro da filosofia estoica, é princípio inteligente imanente, ok? Gente, por hoje é só. Se vocês gostaram da aula, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Beijos!